Bom, isso aí hoje no nosso Tribal Generation aqui na TV. É uma grande alegria receber você mais uma vez. Lembrando que todas as semanas nós temos um programa novo e você pode participar com a gente a partir do MSN. Basta você adicionar lá, saber o dia das gravações e interagir, participar, conhecer os nossos convidados. E também através do site, onde você pode postar a sua ideia, trazer a sua pergunta, a sua palavra de protesto, a sua palavra de contestação, seja do que for, ou as perguntas para a gente pedir para os nossos convidados estarem respondendo de alguma maneira para você, segundo a luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, né, aqui, cumprindo o propósito sempre de cumprir a grande comissão, que é ir por todas as nações, fazendo discípulos, batizando, ensinando a guardar tudo que Jesus tem feito. Está lá em Mateus 28, que é o comando para todos os discípulos de Jesus. Não apenas para aqueles religiosos, os pastores, os missionários, mas isso tem a ver com a família de Deus. Todos nós somos chamados para cumprir aquilo que Cristo colocou como ordenança para nós. E aqui no Tribal hoje nós vamos falar sobre missões urbanas, sobre evangelização nas cidades, sobre alcançar a nova geração. E para falar sobre isso, eu estou recebendo o Ariovaldo e o Rodrigo, que vão justamente contar um pouco das experiências que eles têm tido e levar, né, o desafio para cada um de nós como líderes, pastores, discípulos de Jesus, a cumprir esse grande chamado de Jesus nas nossas vidas. É isso aí, Ariovaldo? Tudo jóia. Esse é o esquema mesmo. Evangelismo, missões urbanas é um tema que está assim, no auge, é uma coisa que tem sido muito atual e tem dado muito resultado. As igrejas que têm aderido, têm começado a trabalhar com isso, têm experimentado de um crescimento é até legal. Interessante quando a gente fala assim, as pessoas aderirem ao Ministério de Cidades, né? Porque a cidade sempre foi uma realidade na vida da Bíblia, do começo ao fim. Ela começa na cidade, termina na cidade, né? Mas às vezes talvez a gente não tinha noção disso. Hoje em dia, como grande parte da população, para não falar quase a maioria absoluta, está concentrada nas cidades, a gente tem focado as atividades para os grupos que se encontram dentro da cidade e que não são alcançados. Porque dentro da cidade, de repente, a gente está vendo que tem que trabalhar com um monte de estratégias diferentes, né? Uhum. E sempre levando essas boas novas, né? É interessante pensar, Rodrigo, sobre essa questão do evangelismo ou da evangelização nas cidades, que o Orival estava falando, de entender essa linguagem, né? Quando começa Pentecostes, né, fala lá que naquele dia os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo veio para capacitá-los a fazer o quê? Falar a língua do povo que estava na cidade. Ou seja, como era uma cidade cosmopolita e havia festa em Jerusalém, muita gente, nações estavam reunidas, e a Bíblia diz que o Espírito Santo concedia a cada um que falasse sobre a glória de Deus na língua daquele povo que está ali. Aprender a falar línguas, né? Eu acho que muito mais do que naquela época, hoje, de fato, a gente tem vivido isso. E quando a gente fala língua, não necessariamente o dialeto, mas a forma, a cultura, a expressão. A gente vive... Porque pode ser falar português e a gente não conseguir se comunicar. Não, hoje, assim, uma diversidade. Até citando um exemplo, nós estávamos, algumas horas atrás, fazendo um trabalho fazendo uma missão urbana, né, junto lá no vestibular, na Universidade Federal aqui de Uberlândia. E olhando aquela multidão de jovens, tudo quanto é tipo de cultura, expressão, modo de vestir, gírias, cada um com seus iPods lá ouvindo músicas totalmente diferentes. Então a gente tem realmente estar ligado em tudo isso, entender que é uma diversidade de cultura, de expressão e de forma de se comunicar. Você acha que os jovens dos nossos dias estão dispostos a de fato ter um relacionamento com Deus, Ari? Com certeza. O evangelho nunca fica desatualizado. De alguma maneira, o que tem causado, acho que, repulsa nas pessoas são as formas que vão se tornando ultrapassadas, que às vezes a igreja tem o mau hábito de se apegar a elas, mas se você mostrar o quanto o evangelho é assim, maravilhoso, é para fazer fila. A galera tem que fazer fila. Uma experiência até nesse evangelismo que o Rodrigo está falando, a gente trabalhou 2 dias de evangelismo. No primeiro dia, houve a oportunidade de brincar com muitas pessoas, e as pessoas não queriam ouvir o que você estava falando. No segundo dia, as pessoas já chegavam brincando com a gente. Então, tipo, elas pediam oração, pediam para que você pudesse abençoar. Conversar mesmo, queria interagir. Então, como a gente pode quebrar o gelo? A mensagem é boa, a oração, todo mundo quer o favor de Deus para sua vida, né? Mas a questão é como que a gente vai fazer para que esse evangelho deixe de lado essa aparência que está ultrapassada, que não é mais relevante, né? Que é tudo que a cultura produziu
e que não ao seu tempo foi bom, porque falou a uma geração. Exato. Mas às vezes a gente tenta simplesmente repetir o modelo e não repetir funciona. como se fosse. É a mesma coisa de um pesqueiro, né? O cara está habituado a pescar ali e acha que ali vai sempre dar o peixe. Ele nunca testa uma técnica nova. E já que nós somos pescadores de homem, tem que ter discernimento. Qual a isca, qual o equipamento necessário para falar essa linguagem. Talvez o que haja de novidade é como as coisas têm mudado rapidamente. Então, de repente, a gente trabalhava com uma estratégia 5 anos, 10 anos. Hoje não temos mais esse tempo. Não, agora de repente agora são 10 semanas ou 10 dias. O que você do faz. Que você quer empreender. Não, exatamente. As empresas já descobriram mudando. isso. Antigamente fazia planejamento estratégico 10, 15 anos. Hoje, as grandes corporações, eles vislumbram um período de 3 anos e revisado anualmente para que as estratégias da venda, do marketing, seja revisto a cada instante, a cada momento. Eu particularmente penso que se uma agência de publicidade é capaz de falar de algo como o Evangelho de uma maneira muito melhor do que a igreja, então a igreja está fazendo as coisas da maneira errada.